Gerson entra em negociação e torcida é surpreendida aí com a possível saída do nosso craque. Meus amigos, Zico ajuda Gabigol aí na recuperação para poder voltar a ser titular. Isso mesmo. Felipe Luiz faz mudanças aí, alteração, para poder não repetir erros do Titica. Isso mesmo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que fica aí de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça. Simples assim, você consegue me ajudar. Clicou no like, depois se inscreve. Ajuda muito, você que é flamenguista de verdade. Dá essa moral aí, você consegue? Meus amigos, vou deixar um QR Code na sua tela. Você vai apontar o seu celular e comprar camisa e acessórios do Flamengo com desconto. Vai ficar bonito na foto, presentear quem você ama e ainda vai poder parcelar. Flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, não é mesmo? Tamo junto. Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo nessa nova era aí com o Felipe Luiz. Se você põe fé, comenta aí. Vamos que vamos. Ah, meus fofos, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Flamengo que tá de folga aí, né? Pegou aí domingo, segunda, terça. Se representa amanhã, nessa quarta-feira, já avisando o jogo contra o Fluminense aí, né? Na próxima semana, na próxima quinta-feira, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo volta a sonhar aí com a possibilidade de título pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo focado aí em ter resultados, lutar até o final, não desistir, é informação interna, é lutar para conseguir esse título aí para nós. Então o Flamengo se representa amanhã às 3h30, volta a treinar. Só que o Felipe Luiz pretende fazer uma grande mudança no time aí. Que com o Tite, o time treinava sempre às 3h30. Por quê? Porque o Tite gostava de ambientar o clima, né, dos treinos com os climas do jogo. Os jogos geralmente são nesse horário de 3h30 em diante, né, 4 horas para cima. E o Felipe Luiz já não pretende fazer isso. Pretende começar os treinos sempre às 9 da manhã. Né, porque os jogadores na parte da tarde sempre descansam, avisando o treino para outro dia. Então o Felipe Luiz faz essa mudança aí para não repetir os erros do Titica, né? Que o jogador chegava lá meio sonolento aí, dormia até tarde, e aí acontecia, a gente viu aí, né? Jogadores insatisfeitos, jogadores não rendiam, e agora com a mudança, com a chegada do Felipe Luiz, o time deu uma melhorada aí, né? Por enquanto, a maior parte dos treinos dele foi mais análise tática, mostrar os jogadores, né, mostrar vídeo, comentar coisa e tal, porque dentro de campo teve pouco tempo. Agora vai ter um bom tempo aí, no total 10 dias, inclusive domingo tem uma nova folga programada, mas aí depois o time volta, né, com foco total para o jogo contra o Fluminense. Detalhe, o time tinha 23 dias que não folgava, então era necessário ter essa energia, né, ter essa energia recuperada aí nesses dias, e isso que o Felipe Luiz fez. Só que ele perdeu aí 7 jogadores, né? Para a seleção brasileira foi 2, para a seleção do Uruguai foi 3, para o Chile foi mais 1, para a seleção do Equador outro. Então ele teve algumas baixas aí, mas tem a maior parte do elenco, e com o que tem, que ainda é muito jogador de qualidade, vai treinar e recuperar aí, e aí sim começar a implantar suas táticas. Mas o time já mudou, o time é um time mais agudo, o time que está jogando na vertical, né? Não joga mais na horizontal, aquele toquinho pro lado feio, bobo, recuando bola, não tem mais. O time agora joga agressivo para ganhar, faz pressão no campo do adversário, e é isso que o flamenguista, né, nós torcedores de verdade queremos ver, que é torcedor raiz, quer ver o Flamengo sempre pressionando no campo adversário. E é isso que o Felipe Luiz pretende implantar aí, né? Já começou bem, a gente já viu essa diferença, e agora com esses dias aí para treinar, ele vai colocar isso a milhão. Então vamos aguardar que vem coisa boa aí. E a saída do Gerson, meus amigos, o que é isso? Saiu a notícia aí de que Gerson entra em negociação, e é uma pura verdade. O que está acontecendo? Gerson é o destaque do Flamengo aí, de uns 15 jogos para cá, ele vem liderando aí como melhor em campo direto. Quando não era ele, era Luiz Araújo ou o Pedro. Aí os dois se lesionaram, primeiro o Pedro, depois o Luiz Araújo, então o Gerson agora desponta de vez aí, o melhor disparado, com convocação para a seleção brasileira. É cotado para ser titular na seleção brasileira, muita gente falando que ele vai ser titular. Então o Gerson é o nosso showman do momento aí. Por quê? Porque ele arma, ele desarma, faz de tudo e ainda faz gol. Então um jogador que está sendo importantíssimo.
E aí é um jogador que, né, com tudo isso aí se valorizou. E ao valorizar, os outros times aí crescem o olho, querem jogador, e essa possibilidade de saída sempre existe. Mesmo o cara tendo um contrato longo com multa rescisória, sempre existe. O contrato do Gerson vai até 2027, ainda tem muito tempo. Só que o Flamengo, sabendo disso aí, entrou em negociação com o Gerson. Então o Gerson não está saindo do Flamengo, mas o Gerson está renovando, uma possível renovação aí, com aumento de salário, para que ele seja mantido aí por até 2029. Então o Flamengo pretende renovar com o Gerson, já estão na mesa aí negociando, não deixar para a última hora, porque sabe que em janeiro vai chegar muito time querendo contratar o Gerson. Então, para isso não acontecer, ter uma saída do Gerson em janeiro, o Flamengo vai fazer um novo contrato, aumentar seu salário, consequentemente aumenta a multa rescisória, e aí o jogador fica mais difícil de tirar o jogador do Flamengo. É isso que está acontecendo. Outro jogador que está em fase de negociação, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, é o Gabigol. Só que o Gabigol, meus amigos, a situação dele é mais complicada. Por quê? Porque o tempo hábil aí é curto. 31 de dezembro, bye bye Gabigol. Vai ter diretoria nova. E a diretoria nova que chega, né, por enquanto só temos candidatos, mas todos os candidatos falam do mesmo jeito, que dificilmente vão renovar com o Gabigol. Há quem crave aí que o Felipe Luiz está pedindo a renovação do Gabigol, está dando esse tempo. Só que falar que o Gabigol está merecendo renovação e tem futebol para isso, no momento não. Tem um passado histórico aí brilhante, a gente tem que respeitar, um ídolo, mas nesse momento não está jogando para renovar. Está lutando aí, teve uma melhoria assim depois que o Felipe Luiz chegou, porém ainda não tem aquela qualidade toda para renovar. Então a renovação do Gabigol aí é uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer até trocar toda essa diretoria. Diretoria que fez um contrato aí até 31 de dezembro de 2025 com o Felipe Luiz, que quando promoveram o Felipe Luiz falaram que vai ser técnico interino. Mas logo depois viram que um técnico interino talvez não fosse respeitado pelos jogadores, fizeram um contrato longo, já efetivando e promovendo de vez para técnico principal do Flamengo aí, até 31 de dezembro. E isso aí desagrada os, né, concorrentes à presidência e os caras que pretendem entrar. Inclusive o Bato que falou ontem, falou o seguinte: o Felipe Luiz é um cara promissor, de muitas qualidades, né, abre aspas aí. Porém, para ele continuar no Flamengo vai depender de muita coisa acontecer, entre elas os bons resultados, que até o presente momento está 100%, ele teve 2 partidas, 2 vitórias, então não tem que contestar até agora, mas muita coisa vai acontecer daqui para frente. Muita água vai passar debaixo da ponte. Sendo assim, para a gente ter certeza que o Felipe Luiz vai continuar ou não, tem que ter uma sequência boa. Foi isso que o Baco falou. Outro detalhe, eles não gostaram do Flamengo ter feito esse contrato longo, era para fazer só até 31 de dezembro desse ano, interinamente, né, provisoriamente, assim como o Cruzeiro fez com o Fernando Diniz aí, que é um técnico mais badalado, um técnico mais experiente, já consagrado, que só vai ficar lá até 31 de dezembro, depois eles vão reavaliar se renova ou não. Era para ter sido feito assim com o Felipe Luiz. Só que a torcida também se agradou do Felipe Luiz até o final de 2025. Por quê? Porque todo mundo acredita no trabalho do Felipe Luiz. Só que os dirigentes aí que estão, os caras que estão com a pretensão de ser dirigentes do Flamengo, eles com certeza têm um outro técnico favorito ali, tem também outra visão e preferiam aí, né, que tivesse um contrato mais curto, para caso chegar ali por volta de março do ano que vem, caso precise substituir o técnico por algum motivo aí dele não ter se encaixado como eles queriam, não ter que pagar mais uma multa rescisória altíssima, dá mais prejuízo aos cofres do Flamengo. Porém, né, a diretoria de agora já fez esse contrato longo aí, não tá nem aí para nada, eles estão saindo mesmo, e foi isso. Inclusive levaram uma coça aí na eleição, os candidatos a vereadores aí tomaram na tampa. Você vê como é que está a pressão interna, né? Se os candidatos, isso aí é um termômetro, se os candidatos a vereadores que tiveram aí na outra eleição 40 mil votos, nessa agora tiveram menos de 10 mil, mostra aí que os torcedores estão insatisfeitos. Se os torcedores estão insatisfeitos, o pessoal que faz parte ali da votação ali, que são menos de 3 mil, se não me engano, eles também tem muita gente insatisfeita com a atual diretoria. Vários erros, né? Tivemos alguns acertos em 2019, mas dali para cá foi só desacerto, e o time só conseguiu títulos porque tinha dinheiro e porque
era um time qualificado, mas a gente viu passamos por muita crise nesse período aí, vimos que eles não conseguem comandar, eles não têm pulso firme ali para poder estar à frente. Então muita gente é insatisfeito com eles, também ali entre as pessoas que vão votar, entre os sócios, pretendem não eleger ninguém que siga que tenha essa sequência de Landim, Marcos Braz, eles pretendem colocar alguém meio que tem um pensamento de fora, pensamento diferenciado. Com isso, pode sim acontecer a saída do Felipe Luiz, que eu acho pouco provável. Por quê? Porque o Felipe Luiz é um cara batalhador que já mostrou que veio para mudar. É um cara que já, desde quando era técnico, já auxiliava, né, meio que de forma velada, mas ele estava sempre auxiliando os técnicos. Ele anotava os treinamentos do Jorge Jesus, que segundo ele é o maior treinador que ele conheceu. Ele foi treinado por Simeone, aprendeu muita coisa, então ele não está de bobeira, ele veio para ficar. E isso aí é o que deve acontecer nos próximos dias. E sobre o Gabigol, ele que foi citado por Zico em uma entrevista, o Zico disse o seguinte, que orientou o jogador a ficar mais posicional, mais parado dentro da área, parar de ficar vindo, fazer aquele serviço ali, aquela função de meio campo, né, principalmente de meio campo armador, que não tem qualidades para isso, esquecer aquilo e ficar mais focado dentro da área, que ele vai voltar a fazer gols e vai conseguir sua renovação. Palavras do Zico. Então o Zico dando aí conselhos e ensinamentos ao Gabigol. E se o Zico falou, Gabigol, o negócio é você ouvir e fazer, porque é isso que está faltando. O Gabigol tem que ter gol. Gabigol sem gol não é Gabigol, e todo mundo quer ver você voltar a marcar. Eu torço muito por sua recuperação, mas no presente momento não dá para renovar. Vamos que vamos. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Tamo junto. Valeu, meus amigos.